E com relação aos indicadores, alguns indicadores, algumas métricas que a gente costuma usar, por exemplo, a questão do dividend yield, a questão se tem algum tipo de dívida ou não, sem falar agora de ações, falando em fundos imobiliários. Quais são os principais indicadores que você analisa? Cara, vamos lá. Então, como analista agora, vou falar como analista e como professor, tá? Eu sugiro que você não olhe indicadores. Por quê? Vamos de novo aquele lance lá, assim, ó. Quando o fundo imobiliário tem alguns imóveis ali dentro. Então eu preciso olhar imóveis, tá? Para começar, antes de eu ir para o fundo de papel, vamos começar por fundo de tijolo. Pô, você está comprando apartamento em Brasília para alugar. Quais são os indicadores, cara? Tem muito esse indicador. Eu preciso de apartamento de boa qualidade, que esteja no bairro que as pessoas queiram morar, porque se ninguém quer morar ali não faz sentido. E às vezes são indicadores que não estão no portfólio. Mas assim, talvez. A gente pode chegar nisso. Mas eu acho que a primeira coisa que o investidor precisa fazer é construir um racional, né, um raciocínio de assim, ó, eu quero receber dinheiro. Esse dinheiro vem do bolso de alguém. Qual é o caminho que esse dinheiro faz do bolso de alguém para chegar no meu bolso? PVP, dividend yield, não diz nada disso. PVP é o preço do valor patrimonial. O valor patrimonial do imóvel não tem nada a ver com o preço que esse imóvel seria vendido no mercado. É tipo tabela FIP para carro, gente. Cara, eu vou falar que fantasia. É pior. Fantasia. É pior. Então, isso não te diz nada. E ainda mais que você quer receber renda, né? Então, o que tem a ver o imóvel ser avaliado por um bom preço com o fato de aquele gestor que está tomando conta daquele imóvel conseguir tirar suco daquela laranja? São coisas completamente diferentes. Então, assim, esse indicador não te diz tanto. O dividend yield são os últimos 12 meses de dividendos dividido pelo preço da cota. O que isso me diz sobre os dividendos que eu quero receber daqui para frente? Exatamente, porque uma coisa que eu percebi é justamente isso. Todos os indicadores, por mais positivos e promissores que eles sejam, sempre é um espelho do passado. E todo mundo fala, regrinha, coisa do passado não significa o futuro. Situação passada não significa o futuro. Exato. Então, assim, mas por exemplo, desculpa te cortar. Sim? A Avenida Faria Lima, seu maior centro comercial de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, não é um espelho do passado. Isso é um fato. E isso não está no portfólio. Não tem indicador. Você vai abrir o relatório gerencial, todo gestor, né, emite uma cartinha por mês ali aos cotistas, falando o que ele está fazendo, o que o fundo tem de patrimônio, que é o relatório gerencial. Coisa bem técnica. Você sabe que o relatório gerencial nem é tanto. Ele é um pouquinho, mas não é tanto. Ele é feito para o investidor leigo, que tem uma noçãozinha. Se a gente for para as demonstrações financeiras, aí sim a gente vai entrar em assunto bem técnico. Mas ali ele já vai começar a ter noção de estar aqueles imóveis e tal. O fundo tem galpão. Esses galpões estão no entorno de São Paulo, raio de 30 km de São Paulo, 60 km de São Paulo. Cara, não é tão complexo assim se você parar para pensar assim. Eu tenho o fundo A e fundo B. Esse fundo tem 80% dos imóveis dele estão em torno de São Paulo. Esse fundo B, ele tem 10 imóveis também, mas um está em Goiânia, o outro está em Recife, o outro está lá em Presidente Prudente. Cara, será que não tem mais demanda aqui? Né? No entorno desse diversificar. Eu já vi fundos imobiliários, que até o pessoal da internet fala, que os caras têm imóveis em metade dos estados do Brasil. Tem do Acre, São Paulo, não sei o quê. Isso não é meio... Depende do tipo de imóvel. Por exemplo, shopping shopping interessante. Shopping, geralmente, em capitais, são shoppings que é muito difícil. Shopping quebrar, só se for um negócio muito difícil. Quando a gente vai saindo de fundo imobiliário, vai para Fiagro, por exemplo, né, o fundo tem terras no Brasil inteiro, é legal, porque ele tem aquele risco de clima, né, o risco climático. Né? Agora, alguns tipos de imóveis, o ideal é que eles estejam nos principais centros, os principais centros comerciais. Não é simplesmente diversificar por diversificar, cara. Isso aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Você vê um exemplo de um fundo lá que foi famosinho na internet aí, que foi o XP Corporate Macaé, que é um fundo imobiliário que tinha lá em Macaé, que era XPCM, que era alugado para a Petrobras. Todo mundo falava, mas a Petrobras é um bom inquilino e tal. Cara, mas é em Macaé. Não tem nada contra ser Macaé, mas quantas pessoas em Macaé ou empresas que estão dispostas a alugar um prédio inteiro numa paulada só? E rápido. Olha o raciocínio que você tem que ler, que você tem que ter. Então assim, não inventa moda, vai para o óbvio. O investidor iniciante, ele tem que ficar no óbvio. Né? Aí você vai ver alguém conseguir uma baita de uma sacada fazendo alguma coisa muito diferente, mas vamos pro óbvio, né? Vamos tentar comprar ali no óbvio, onde tem mais demanda. Eu tô falando de imóvel comercial. Eu tenho dado exemplo aqui de apartamentinho em Brasília, né? Mas a gente está falando de imóvel comercial. Imóvel comercial tem que estar onde o comércio gira, onde a atividade econômica gira. Ou até mesmo que seja interior, mas, por exemplo, interior de Minas, você tem muito agro ali, muita fazenda. Então, se for para Fiagro, concordo. Aí você, então aqui é um bom lugar. Exato. Mas talvez não seja o melhor lugar para você ter uma laje corporativa que custa 1 bilhão, num prédio de 1 bilhão. Será que não é o melhor lugar? Entendi.
Pô, Entendi. é um Cara, belo... faz entendeu? Então, esse raciocínio o investidor vai construindo aos pouquinhos. E aí, primeira carteira de fundo imobiliário. Primeira carteira de fundo imobiliário, o cara foca nos 5 maiores segmentos. Por quê? Porque é o que tem mais fundo e é o que tem mais história. Quais são os 5 maiores? De tijolo. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas tijolo. Laje corporativa, galpão e shopping. Tá? Aí tem o fundo de papel, que a gente acabou de explicar. E tem o FOF, que seria o quinto, que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, Tem muito fundo de papel que tem cota de outros. tem um pouquinho também. Eles é. podem fazer isso, alguns fazem. Então, se você focar nesses 5 maiores segmentos, esquece o resto. Esquece. Ah, por quê? Porque eu estou falando da carteira para o iniciante. Tá? Então, galpão, shopping, laje corporativa, fundo de papel e FOF. Qual é o melhor de cada segmento? Qual é o melhor fundo? Esquece. Eu vou ter 2 de cada segmento. Eu não vou precisar adivinhar qual é o melhor, eu vou tentar 2 bons. Tá, como é que eu vou escolher 2 fundos bons? Elimina fundo que tem um imóvel só, elimina fundo que tem um inquilino só, ou elimina fundo que a maior parte o fundo tem vários inquilinos, só que 80% da receita dele vem de um inquilino só. Ou seja, né? Ele está muito concentrado. Elimina isso daí. Se você fizer isso, você vai ter ali 2 fundos de cada segmento, os 5 maiores, e aí você tem, pensando aí um pouquinho, se você tem 30% da sua carteira é fundo imobiliário, por exemplo, tá? Tô dando, pode ser 40%, por exemplo, eu peguei 30 aqui para dar um exemplo aleatório. Sim. 10 fundos imobiliários, você está com 3% do seu patrimônio em cada um. Tá? Somente, certo? Se você errou feio, errei completamente, fiz uma bela de uma besteira aqui, porque eu sou iniciante e tal, e o valor daquele fundo... Eu não estou falando da oscilação da bolsa que vai acontecer. O crescimento na bolsa não é em linha reta, é em zigue-zague. Zigue-zague significa que vai cair em vários momentos. Mas vamos supor que evaporou, perdeu mesmo, porque eu fiz uma besteira ali. Cara, se aquilo cair 50%, nós estamos falando que você perdeu 1,5% do seu portfólio total, do seu patrimônio total. Isso não deveria tirar o seu sono, não deveria ser uma preocupação. Então, se você fez esse conceito básico e você diversificou, cara, você já está muito protegido. É claro que isso é inicial e quando você está iniciando em tudo, você tem mais risco mesmo. Se você quiser iniciar a andar de skate, você vai ter mais risco, né, de cair, sei lá, de machucar, do que quando você tiver tem mais que assumir uns risquinhos, né, você gente? tem que Porque assumir senão você um fica risquinho. dependendo só de CDI, de poupança, aí não dá. Exatamente. E aí você vai ter que assumir a responsabilidade. Eu falo que investir é um jogo para adulto. Então, beleza, agora eu já estou montando a minha carteira. Então, eu preciso ler relatório gerencial e tal. Aí você lê e percebe, pô, esse fundo de shopping que eu comprei não era tão bom não, cara. Aquele ali era melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou vender esse e vou comprar o outro. Simples. Pô, mas eu vou mudar o portfólio. Eu estou mexendo em 3% do meu patrimônio. Isso aí não vai me destroçar, não vai acabar comigo, entendeu? Então, assim, aos pouquinhos é isso aí. Eu brinco com a galera, assim, o pessoal pergunta qual que é o maior risco do investimento. Eu falo, o próprio investidor. Por quê? Porque é ele que faz besteira, é ele que vendeu na crise desesperado, é ele que compra quando está tudo caro e não deveria estar comprando nada, é ele que investe em dica na internet. Então, mas esse risco é bom que você consegue eliminar ele buscando o mínimo de educação. Mas só aprende quem arrisca a própria pele. Exatamente. Eu imagino muito isso, porque lá no começo, quando você começou, e o mercado era bem diferente 20 anos atrás, ainda está em ascensão no Brasil, sim. Mas você precisa errar para aprender com erro. E é bom você errar com R$1.000 do que você errar com 100 mil. Você perdeu 1.000, às vezes perdeu metade do patrimônio, perdeu 500 ali, mas é melhor do que perder 50 mil, por exemplo. Você não então, vai acho perder que a metade, quanto você tem que investir e arriscar até para você aumentar a sua bagagem de conhecimento com relação ao mercado de investimentos. Exato. De modo geral, né? Exato.